Meus amigos, não acabou. O pior ainda está por vir, referente aí ao Sport Clube do Recife. Por quê, meus amigos? A gente sabe aí que a torcida está revoltada, eu particularmente estou muito revoltado em relação a esse jogo que teve contra o Fortaleza. Não deu nem um chute a gol o time totalmente apático, foi com o time totalmente errado, deixou as reservas de titular. No banco de reserva foi os jogadores da base, não teve nenhum jogador titular que foi para esse jogo. Isso tudo a gente já sabe, tá? Mas, meus amigos, a situação não ficou nada boa para o Sport, tá certo? O que acontece? Saiu aí a tabela já da próxima fase, que é a fase do mata-mata da Copa do Nordeste, que vai ter quartas de finais, tá certo? Que é um jogo único, quarta de final com um jogo único, que o Sport já tem o próximo adversário, que vai ser o Asa, tá certo? Jogo único, jogo na Ilha do Retiro. Mas depois, meus amigos, vem as semifinais, que é o jogo de ida e o jogo de volta. Tudo indica, tá certo, que o Sport faz o jogo de volta em casa. Exatamente. Mas, meus amigos, o jogo contra o Fortaleza provavelmente não acabou. Esse confronto entre Sport e Fortaleza, esse mais um confronto, pode acontecer nas semifinais. Exatamente. Eu vou trazer aqui a tabela para vocês. A gente vai conversar muito sobre essa próxima fase, como é que vai ser os confrontos, quem vai enfrentar quem, para a gente entender qual vai ser o caminho que o Sport vai trilhar para chegar à final da Copa do Nordeste. Bora lá que a gente vai conversar muito sobre essa tabela. Vamos embora. Meus amigos, vamos lá. Agora vamos na calma, tá certo? O confronto contra o Fortaleza ainda está entalado. Eu não gostei do que aconteceu. Eu não gostaria que tivesse acontecido isso. Foi algo assim que, para mim, eu não sei se foi pior que eu vi dentro de campo ou se foi o pós-jogo. Porque o que a gente viu dentro de campo foi aquilo mesmo. Um time que não chuta, um time que não tem uma transição. Max, que se jogou 2 jogos de meia, foi muito. E foi lá e foi jogar como meia do começo, e jogou do começo ao fim do jogo. O Max foi titular absoluto desse time. O cara que nem vinha entrando. Eu não sei se foi pior. Iago Felipe, que, pelo amor de Jesus Cristo, não tem mais clima, na minha opinião, tá? Não tem mais clima, não só por conta desse jogo contra o Fortaleza, mas Iago Felipe faz tempo que não vem rendendo nada em campo. Chegou a jogar como lateral direito no sacrifício, entregou o jogo, que a culpa foi 90% dele, do empate contra o Avaí dentro de casa. A linha do Sport toda bonitinha ali. Iago Felipe foi lá e deixou o cara passar nas costas dele no último lance do jogo. A gente não pode esquecer desse caso de Iago Felipe. Então, assim, foi a primeira culpa dele. Já não vinha jogando nada, sendo capitão baseado em que eu não sei. Não sei se é porque ele cantou ali com a torcida do Sport. Se quando acaba o jogo ele vai para a torcida. Se para ser titular e capitão do Sport tem que ter isso. Isso aí foi o mérito que ele tem hoje dentro do Sport, mas não vem jogando nada. E nesse último confronto, que é o que tá aí, o que a gente vem falando aí, foi contra o Fortaleza, que ele também não jogou nada, e a cereja do bolo que foi expulso. Foi expulso baseado em nada. Um carrinho totalmente feioso, um carrinho sem o time do Fortaleza não ia fazer nada ali no meio campo. No jogo que é para ele ser expulso, que é esse jogo contra o Avaí, que era para ele puxar o cara do Avaí e não deixar o cara fazer o gol, ele não foi expulso. Mas no jogo que não valia nada para o Sport, que o empate, a gente já era líder isolado na classificação geral, ele foi lá, deu um carrinho, foi expulso, a gente ficou com -1 dentro de campo. Então assim, não sei se foi o pior, foi isso, que foi dentro de campo, ou se o pior foi fora de campo, que saiu o zum que eu trouxe para vocês, não o zum, tá? A informação do Cast FC, que quem mandou na escalação do Sport, quem mandou no time do Sport não foi o treinador Márcio Goiano, e sim as pessoas de dentro do Sport. Não sei se foi Ítalo Rodrigues como executivo, mas veio de dentro para fora, no caso, de dentro lá da cúpula dos diretores do Sport, para Márcio Goiano, que ele não tinha que escalar os jogadores
titulares. Não era para nem levar para lá para o banco e ele queria sim pelo menos alguns jogadores que seria interessante para o banco de reserva do Sport. E acabou acontecendo o que aconteceu, que vocês já sabem. Então eu não sei o que é o pior. Mas, meus amigos, o jogo contra o Fortaleza não acabou. Foi apenas 90 minutos e provavelmente vai ter mais 180 minutos. Vai ter basicamente 90 minutos na casa deles e mais 90 minutos na Ilha do Retiro. Mas bora para a tabela para vocês darem uma olhada como é que está a tabela da Copa do Nordeste depois dessa fase de grupos onde o Sport fez besteira no final. Mas bora lá dar uma olhada como é que ficou após isso tudo que eu falei para vocês, como é que vai ficar. Vamos zerar o game e vamos começar mais uma vez baseado agora no que vem pela frente. Bora lá dar uma olhada na tabela da Copa do Nordeste, como ficou e os confrontos. Vamos lá. Meus amigos, vamos lá. Como vocês estão vendo aí, as quartas de final já estão definidas, tá certo? E do lado esquerdo vai ter Vitória e Ceará, o jogo dentro da casa do Vitória, tá certo? Vai ser lá em Salvador, tá certo? Dentro do Barradão. E, meus amigos, o Ceará vai ser jogo único, tá? Como eu disse a vocês, esse jogo aí entre Vitória e Ceará é jogo único. Todos os jogos, na verdade, das quartas de final. Então, Vitória e Ceará. Abaixo um pouco vai ter ABC e Juazeirense. E lembrando aí, tá? Jogo único. E passando aí, ou Vitória ou Ceará vai enfrentar ABC ou Juazeirense. Do outro lado, que é o que interessa a gente, que muita gente está dizendo que o Sport não iria enfrentar o Fortaleza só numa possível final, e não tem nada disso, tá certo? Isso aqui é uma tabela da própria Copa do Nordeste. Do outro lado tem Confiança e Fortaleza, jogo único também na Casa do Confiança. E abaixo tem aí o Sport contra o Asa, também jogo único na Ilha do Retiro. Só que o ponto é o seguinte, meus amigos, já olhando só para esse lado esquerdo da tabela, que tem Vitória e Ceará, para mim, isso aí já é o jogo da semifinal, tá? Quem passar de Vitória e Ceará vai estar na final, na minha opinião. Eu sei que futebol é 90 minutos, tudo mais, tem jogo de volta. Mas para mim, quem passar de Vitória e Ceará já está na final. Não vejo nem o ABC e muito menos a Juazeirense indo para as semifinais ganhando do Ceará ou do Vitória. Não vejo, tá certo? E do outro lado, aí vai ter Sport e Asa. Eu acredito que dá pra gente passar, se a gente não se complicar. Se o executivo do Sport não disser que, vale mais aí o jogo da Série B contra seja lá quem for, bota o time em reserva contra o Asa, só se ele quiser fazer isso. Mas se eles não se intrometerem como se intrometeram no futebol, o Sport, meus amigos, vai passar do Asa, pode ter uma grande probabilidade de passar do Asa, e enfrentar ou Confiança ou Fortaleza. E eu já digo logo a minha opinião. Mesmo esse jogo do Fortaleza contra o Confiança sendo na casa do Confiança, eu acredito que dá para o Fortaleza passar sim, tá certo? Eu acredito que o Fortaleza passa e vai ter aqueles 90 minutos, provavelmente, vai ter aqueles 90 minutos, não 90, 180, que vai ser o primeiro jogo, passando, supondo que passa o Sport e passa o Fortaleza, vai ter aí esses 180 minutos, que é 90 minutos no Castelão. A gente tem que jogar no Castelão, que a gente não ganha. Faz aí basicamente 10 jogos do Fortaleza, poderia ter quebrado esse tabu, poderia deixar os caras de fora, poderia, que esse jogo aí, entre Confiança e Fortaleza, seria Confiança contra Retrô. Só bastava o Sport perder por 1-0, como a gente sabe, não perdeu. Mas seria Confiança e Retrô. Vê que melzinho na chupeta pro Sport. Supondo que o Retrô passe aí do Confiança, como é jogo único, ou o próprio Confiança passa, é um jogo mais tranquilo. Então, o Sport iria ganhar do Asa também, depois iria passar do Confiança. Não, mas seria um jogo mais fácil. Seriam jogos mais fáceis, isso aí é nítido, tá? Então a gente teria um caminho muito tranquilo para a final. E agora a gente vai ter que enfrentar o Asa, passando o Asa, provavelmente tem a grande probabilidade de enfrentar o Fortaleza no jogo no Castelão e outro jogo na Ilha do Retiro. E aí o ponto que eu fico com raiva é, se a gente for desclassificado, meu irmão, pelo Fortaleza, vai ser uma pressão assim, a gente já está com pressão. Trouxeram uma pressão que não precisava para o Sport. Não precisava dessa pressão que o Sport está recebendo agora, até para o próximo jogo, que seria um jogo mais tranquilo,
contra o próprio Ceará pela Série B já é uma pressão, porque se o Sport leva 1-0 do Ceará, ou se ele começa a dar passezinho errado, vai dar bronca. A torcida do Sport é chata, eu conheço, você conhece, a gente sabe que a gente é chato. Então, mas bora lá, esquece o jogo de domingo, mas focando nas quartas de final. Quarta de finais é esse aí, o Sport pode enfrentar o Fortaleza passando do Aça, tem uma grande probabilidade do Sport passar do Aça e uma grande probabilidade também do Fortaleza passar do Confiança. E a final, tá certo? Provavelmente, se for contra o Vitória, vai ser na casa do Vitória, o segundo jogo. Um jogo, primeiro, a gente chegando até a final, seja o Sport, seja o Fortaleza, chegando até a final, se o Vitória passar, o Vitória vai ficar, tudo indica, eu não sei ainda direito, tá? Se vai ser o jogo na Ilha do Retiro, primeiro, ou se vai ser na casa do Vitória. Eu não sei como é que ficou a pontuação geral. Só sei que o Vitória empatou com o Sport, tá certo? Empatou com o Sport da pontuação 12 pontos. Aí tem que ver aí como é que ficou a questão do número de vitórias, como é que foi o saldo de gols em relação ao Sport e ao Vitória, para saber quem foi o primeiro no geral. Porque se chegar um Vitória e um Sport na final, vai depender da classificação da fase de grupos, que era isso que era importante a gente também, pelo menos ter empatado com o Fortaleza, que a gente ficaria em primeiro lugar, e todos os jogos seriam decididos na Ilha do Retiro. Agora eu não sei, eu vou pesquisar e depois trago para vocês. Mas, meus amigos, é basicamente isso, tá? O jogo contra o Fortaleza não acabou. O jogo provavelmente vai ter esse confronto nas semifinais e vai ser muito complicado, tá certo? Mas vamos ver no que vai dar, vamos ver como é que vai estar o cenário, porque o cenário do futebol muda muito. Eu tô falando hoje do cenário de hoje, mas pode ser que quando chegar lá na semifinal, o Fortaleza enfrentando o Sport, a gente enfrentando o Fortaleza, pode ser que a gente não esteja tão bem ainda, ou tenham melhorado, ou a gente esteja mal, ou a gente tenha melhorado. Aí eu não sei como é que vai ser o cenário. Mas eu gostaria muito que o cenário fosse mais tranquilo pra gente chegar na final. Porque, assim, na minha opinião, a gente precisa sair dessa caixinha de ser campeão apenas do Campeonato Pernambucano, que já perdeu a graça, tá? Enfrentar clubes sem divisões aí, clube de Série C, enfrentar Maguari, Jaguar, um time totalmente que não tem força. E eu gostaria, sim, que a gente voltasse a ganhar a Copa do Nordeste, voltasse ao cenário que a gente sempre esteve, que era o bicho-papão. Hoje a gente não está sendo bicho-papão mais não, a realidade é essa. E com interferência de pessoas de dentro do esporte, é que a gente não é bicho-papão mesmo, beleza? Mas vamos ver como vai ser, como é que vai estar o momento, quando, se provavelmente, a gente encontrar o Fortaleza lá na frente, nas semifinais, beleza? Mas, meus amigos, deixa aí nos comentários o que vocês acharam dessa atitude do esporte, em relação a tudo que a gente conversou aqui. Deixa aí nos comentários. Tamo junto e até a próxima.